Havendo quórum legal e presente o Ministério Público Especial de Contas, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão e submeto esta egrégia Câmara para aprovação a ata da 24ª Sessão Ordinária de 2015, distribuída eletronicamente. Ata em discussão, em votação, ata aprovada conforme a distribuição. Leitura do expediente. Não há, Excelência. Comunicações da presidência e sorteio de processo. A palavra fica franqueada aos senhores conselheiros, procurador, para comunicações e registro. Senhor presidente. Conselheiro Marco Antônio. Obrigado, senhor presidente. Eu estou solicitando, senhor presidente, a inclusão em pauta processo cautelar. Houve indeferimento ainda na minha fase de substituição, conforme já em consenso com a conselheira Márcia, senhor presidente. Fica incluída em pauta. Continua franqueada a palavra. Não havendo mais quem queira fazer uso da mesma, temos a fase de devolução dos processos com pedido de vista. Processo 6549/2008, segunda sessão, conselheiro Rodrigo Chamon. Devolvido? Devolvido. Processo de minha relatoria. Processo 2435/2012, primeira sessão, processo em contas com vista comigo. Eu peço prorrogação. Conselheiro Rodrigo, relator. Processo 7517/2010, segunda sessão, vice-conselheiro Rodrigo. Devolvido. Devolvido ao conselheiro Marco Antônio. Processo 2496/2013, primeira sessão, processo em contas comigo, relatora conselheira Márcia Freitas, peço prorrogação. Então, fica prorrogado na forma regimental. E o processo 11745/2014, vista a segunda sessão, conselheira Márcia Freitas, devolvida, devolvendo ao relator, conselheiro Marco Antônio. Apreciação de medidas cautelares e urgentes. Nós temos o processo incluso em pauta. Conselheiro Marco Antônio da Silva. Processo 6792? 6792. 2015, senhor presidente. Esse processo foi uma representação em face da Prefeitura Municipal de Iuna. A representação se deu exatamente em face de descumprimento de limites de alerta. Encaminhados os autos à área técnica para manifestação, a área técnica pugnou pela realização de diligência interna para verificação dessa situação, bem como pelo indeferimento da medida cautelar. Eu acompanhei a área técnica, indeferi a medida cautelar e encaminhei os autos à Secretaria-Geral de Controle Externo para promoção de diligência interna na forma do artigo 314, parágrafo 2º do regimento interno, senhor presidente. Em face do indeferimento, eu retorno a palavra à excelência. Vou colocar o processo em discussão, em votação. Conselheiro Rodrigo. Acompanho o relator. Também acompanho. Conselheiro Marco Antônio da Silva, relator processo 6792/2015, indeferir cautelar, área técnica para diligência. Passemos à fase de apreciação, de leitura de acórdãos e pareceres. Começamos com a leitura dos acórdãos de minha relatoria. Acórdão 582/2015, processo 1986/2010, relatório de auditoria, exercício de 2009, Prefeitura Municipal de Ibiraçu, rejeitar parcialmente razão justificativa, multa, arquivar. Acórdão 632/2015, processo 2138/2012, prestação de contas anual, exercício 2011, Instituto de Previdência dos Servidores do município de Águia Branca, contas regulares com ressalva, quitação, determinações, arquivar. Acórdão 633/2015, processo 4524/2008, denúncia em face da Câmara Municipal de Una, converter em tomada de conta especial, regular com ressalva, saneamento, quitação, arquivar. Convido o conselheiro
Rodrigo Chamon para leitura. Acórdão 634/2015, processo 3746/2014, Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul, exercício 2013, multa, notificação, prazo 15 dias. Só isso, presidente. Obrigado, Excelência. Convido a conselheira Márcia Freitas para a leitura. Boa tarde a todos. Acórdão TC 600/2015, processo 820/2015, Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Novo do Sul, prestação de contas bimestral, 5º bimestre de 2014, saneamento da omissão, arquivar. Acórdão 598/2015, processo 4.416/2014, Fundo de Assistência Social de Jaguaré, prestação de contas bimestral, 1º e 2º bimestres de 2014, saneamento da omissão, arquivar. Acórdão 599/2015, processo 7.739/2014, Fundo Municipal de Assistência Social de Jaguaré, prestação de contas bimestral, 3º bimestre de 2014, saneamento da omissão, arquivar. Acórdão 588/2015, processo 7.427/2014, Rádio e Televisão do Espírito Santo, denúncia em face da Rádio e Televisão do Espírito Santo, RTV Espírito Santo, não conhecer, arquivar. Muito obrigado, Excelência. Convido o conselheiro Marco Antônio para a leitura. Obrigado, presidente. O acórdão TC 865/2015, processo TC 3177 de 2009, relator de auditoria, Raquel Ferreira Majeste Lessa e outros. Acolher parcialmente razões justificativas, rejeitar razões justificativas, manter irregularidades, mitigar efeitos, ausência de grave infração à norma legal regulamentar, recomendações, determinação, arquivar. Acórdão TC 526/2015, processo TC 583/15, Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo, prestação de contas bimestral, 5º bimestre 14, Francisco Saulo Belisário, agente responsável, saneamento da omissão, arquivar. Acórdão TC 591/2015, processo TC 311/2015, Fundo Municipal de Saúde Bitirama, prestação de contas bimestral, 5º bimestre 2014, Laian da Costa Silva, saneamento da omissão, arquivar. Acórdão TC 592/2015, processo TC 2751/15, Fundo de Desenvolvimento Municipal de Pinheiros, prestação de contas bimestral, 6º bimestre, meses 13 e 14, que é o fechamento do exercício de 2014, Antônio Carlos Machado, saneamento da omissão, arquivar. Acórdão TC 594/2015, processo TC 8353/2010, Prefeitura Municipal de Bitirama, relatório de auditoria, exercício de 2009, Javan de Oliveira Silva e outros, relatório de auditoria, rejeitar parcialmente razões justificativas apresentadas pelos responsáveis, considerar irregulares os atos praticados pelos senhores Javan de Oliveira Silva, Josimar Xavier da Costa, Ângela Maria de Oliveira, Patrícia Silva Ramos, Paulo Giovanni Vintorino da Silva, Bruno Ribeiro Gaspar, Valmir de Matos Justos, aplicar penalidade de multa, determinação, encaminhar os autos ao Ministério Público Especial de Contas, arquivar. Acórdão TC 595/15, processo TC 4814 de 2009, Prefeitura Municipal de Pancas, relatório de auditoria, exercício de 2008, Luiz Pedro Schumacher, acolher razões justificativas quanto ao item 2.1 da decisão técnica conclusiva, rejeitar razões justificativas, multa, arquivar. Acórdão TC 643/2015, processo TC 7735/14, Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto, prestação de contas bimestral, 3º bimestre de 2014, Cláudia Martins Bastos, saneamento da omissão, arquivar. Acórdão TC 644/2015, processo TC 3309/15, Prefeitura Municipal de Itaguaçu, relatório de gestão fiscal 2º semestre de 2014, Darli Detman, saneamento da omissão, arquivar. Termina a leitura, retorno a palavra à Excelência. Muito obrigado, Excelência. Passamos à fase de julgamento dos processos em pauta. Começamos com o processo de minha relatoria, processo 2756/2015,
omissão na remessa à prestação de contas bimestral, Câmara Municipal de Ponto Belo, sexto bimestre e meses 13 e 14 de 2014. Estamos acompanhando a área técnica e Ministério Público, suprida a omissão pelo arquivamento. Próximo processo 523/2010, relatório de auditoria, Hospital Dório Silva, exercício de 2006. É um voto extenso. Nós temos mantidas algumas irregularidades, mas principalmente tem um ressarcimento versus os presentes autos sobre fiscalização ordinária realizado no Hospital Dório Silva, referente ao exercício 2006, sob a responsabilidade dos senhores Nélio Almeida dos Santos, diretor-presidente do IESP, na época existia o IESP, e senhora Sônia Maria Dalmolin de Oliveira, diretora-geral do Hospital Dório Silva. Em cumprimento ao plano e programa de auditoria de 2007, a segunda Secretaria de Controle Externo fez juntar o relatório de auditoria com documentação de suporte, tendo em vista que foram identificados indícios de irregularidades, foi elaborada a instrução técnica inicial, nos termos da qual foi prolatada a decisão preliminar 253/2011, promovendo-se a citação dos responsáveis devidamente citados, a senhora Sônia e o senhor Nélio apresentaram justificativas. Em seguida, os autos foram para o NEC, através da instrução técnica conclusiva 6960/2013, sugerindo a conversão dos autos em tomada de conta especial e o julgamento irregular das contas com imputação de débito aos responsáveis. No mesmo sentido, opinou o Ministério Público de Contas com a manifestação da lavra do Dr. Luciano Vieira. Compulsando os autos, verifiquei, quando da interrupção da prescrição, já havia transcorrido o prazo de 5 anos, a partir da ocorrência dos fatos havidos nos primeiros meses de 2006. Dessa forma, encaminhei os autos do Ministério Público de Contas para análise, o qual reiterou a manifestação de folhas, pugnando, contudo, que seja decretada a prescrição da pretensão punitiva em relação aos atos irregulares praticados pela senhora Sônia e pelo senhor Nélio, cujos efeitos tenham cessado em data anterior a 20/5/2006 e 30/5/2006, respectivamente. Registre-se ainda que a área técnica informou, na instrução técnica conclusiva, que a prestação de contas anual, referente ao exercício 2006, acompanhou a prestação de contas anual referente ao Fundo Estadual de Saúde das unidades gestoras, processo 34/10/2007, encaminhada pelos senhores Anselmo Tosi, secretário de Estado de Saúde, e o senhor Nélio, diretor-presidente do IESP, em 2 de maio de 2007. Este processo, 34/10/2007, também brevemente virá para a pauta. É o breve relatório. Relativamente à prescrição, compulsando acuradamente os autos, note-se que a instrução técnica inicial foi elaborada em 19 de abril de 2011. A senhora Sônia Maria Dalmolin de Souza foi citada em 20 de abril de 2011, tendo a contrafé da citação sido juntada aos autos em 26 de maio de 2011. O senhor Nélio Almeida dos Santos foi citado em 30 de maio de 2011, tendo a contrafé sido juntada aos autos em 6 de junho de 2011. Nesse sentido, preliminarmente, ressalto que ocorreu a prescrição parcial da pretensão punitiva dessa egrégia corte, no tocante às irregularidades formais apontadas presentes autos, conforme determina o artigo 71 da Lei Orgânica, entendimento corroborado pelo Ministério Público. Nos termos do artigo 362, inciso 6 do Regimento Interno, a contagem de tal prazo deve se dar a partir da juntada aos autos do último aviso de recebimento ou da certidão de cumprimento da citação, tendo em vista que há mais de um responsável. Consequentemente, estão eivados de prescrição aos atos formais e irregulares praticados pela senhora Sônia e pelo senhor Nélio,
praticadas a partir, com data anterior, a 6 de junho de 2006. Aqui uma pequena diferença em relação à contagem do Ministério Público, que era 20/5 e 30/5. Então, tem essa pequena diferença. Alguns dias, 6 de junho. Ressalto que a ocorrência jurídica de prescrição faz extinguir para o Estado somente a pretensão punitiva consubstanciada na aplicação de multa ao responsável, não abrangendo eventuais danos ao erário, por expressa previsão do artigo 37, parágrafo 5º da Constituição Federal. Cabe ainda analisar, no tocante à prescrição, a tese exarada pelo Ministério Público de Contas de que as irregularidades formais descritas nos itens 2231, 2232, 33, 34, 36, 37, 38, 2271, 2291, 2292, 93, não estariam prescritos em razão de terem se delongado durante todo o exercício de 2006, em decorrência da continuidade da contratação no transcorrer do período auditado. As irregularidades referem-se à ausência de motivação, ausência de formalização contratual, ausência de publicação do termo aditivo, ausência de exame e aprovação da assessoria jurídica do termo aditivo, ausência de instrução processual, ausência de providências que assegurassem a legalidade e legitimidade da despesa, ausência de clareza e precisão das condições para execução, ausência de clareza e precisão das condições para execução novamente, ausência de acompanhamento e fiscalização da execução contratual, descumprimento de cláusulas contratuais e pagamento de despesas antes de regular liquidação. Verifica-se que as irregularidades constantes dos itens 2231 a 2291 versam sobre matérias atinentes à formalização do ato administrativo e não da prestação do serviço propriamente dita. Motivação, formalização do contrato, fixação das condições para execução contratual, exame pela assessoria jurídica, designação de um fiscal para o contrato e publicação são fases e procedimentos que devem ser realizados anteriormente à execução contratual. Quanto aos itens 2292 e 2293, os mesmos constituem desdobramentos da irregularidade relativa à ausência de acompanhamento e fiscalização da execução contratual. A cláusula contratual descumprida, item 2292, seria decorrência da ausência de acompanhamento e fiscalização nos moldes apontados na irregularidade 2291. Da mesma forma, a inconsistência registrada no tocante à liquidação da despesa 2293 refere-se à necessidade de acompanhamento e fiscalização contratual para que houvesse a regular liquidação da despesa. A fase de formalização contratual é inicial, não se renova mês a mês, como ocorre com a prestação do serviço, esta sim, ato continuado. Na verdade, o que perdura não é a formalização contratual, mas o fluxo de efeitos que tal contrato gera, conforme lição de Celso Antônio Bandeira de Mello, ao analisar os atos administrativos. Aspas. Quando o ato é concreto, caracteriza-se em oposição aos abstratos por ser aplicável uma única vez, pois só se aplicará àquela concreta situação. Vale dizer, o ato se esgota na produção de uma única relação jurídica. Seu significado em direito, que é o de ser fonte de efeitos, exaure-se de imediato. O ato não será fonte de mais nada, portanto, extingue-se. O que perdura é o fluxo de efeitos que gerou, ou seja, a relação jurídica produzida. Nesse sentido, o que se prolongou no tempo, no ato sob análise, foram os efeitos do contrato celebrado, prestação de serviço, e não a formalização do ato em si. Nesse sentido, entendo que as irregularidades constantes dos itens 2231 a 2293 são prescritíveis e, tendo em vista que a formalização do ato se deu anteriormente a 6 de junho de 2006, tais inconsistências encontram-se também prescritas. Quanto ao mérito, ratifico integralmente o posicionamento da área técnica do Ministério Público e gostaria de frisar a irregularidade que tem ressarcimento, que é do item 2312, inobservância ao princípio da economicidade na aquisição de produtos para o lactário e dietas.
como responsáveis, nós temos o senhor Nélio Almeida e a senhora Sônia Maria. Na ROA ITI, através das notas fiscais emitidas pela Prudente, empresa Prudente, constatou-se a cobrança de taxa de 20% sobre os valores dos produtos de lactário e dietas, onerando a administração que, ao efetuar pagamento de taxa, essa taxa entre aspas, acabou por adquirir os referidos produtos por preço superior ao de mercado. Do total pago de R$ 893 mil, R$ 159 mil refere-se à taxa de administração. Na observação, consta a nota fiscal número 765, que foi cobrada taxa de administração até superior, 25%. Justificativo do gestor. Quanto a este ponto, manifestou-se a defesa. Os produtos para lactário, fórmulas e não lácteas, dietas enterais, referem-se à alimentação para nossos pacientes. Estou lendo aqui em verbos que o gestor disse. Pois somos referência estadual em lactação de alto risco, o TIM, CTI, CTQ. Assim, o serviço não poderia sofrer interrupções, pois colocaria em risco o tratamento dos pacientes. No período analisado, o fornecimento de gêneros alimentícios destinado ao lactário do Hospital Dório Silva era realizado pela empresa de contraprestação de serviço e fornecimento de refeições, tendo como base os preços praticados no contrato anterior, contrato 135 de 2003, de acordo com a cláusula 2ª das obrigações. Para corrigir a irregularidade, processos em separado foram iniciados no ano de 2005, sendo eles um processo datado de 29/7/2005, contratação de serviço e fornecimento de refeições hospitalares, com operação de cozinha industrial hospitalar, distribuição de alimentação para pacientes, acompanhantes de pacientes e funcionários, um período de 12 meses. Pregão eletrônico 2006-01, homologado em 19/4/2006. Contrato 255/2006, assinado em 26/4 e publicado 17/5/2006. E processo 789/2005, objeto aquisição de material de consumo, nutrição oral e enteral, para esta unidade, período de 12 meses. Portanto, segue os gestores, a partir da publicação dos contratos citados acima, a situação foi regularizada, pois a administração realizou procedimento licitatório para aquisição de gêneros alimentícios para o lactário, independente de refeições para pacientes e servidores de acompanhantes, o que excluiu a cobrança de taxa dos gêneros alimentícios. A ITI, análise da área técnica, a ITI apontou a cobrança de taxa de 20% sobre o valor dos produtos de lactário e dietas, onerando a administração ao efetuar o pagamento da taxa, acabou de adquirir os produtos por preço superior de mercado, um total de R$ 159 mil. Observou ainda que a nota fiscal 765 foi cobrada taxa ainda maior, de 25%. A defesa alegou que o serviço não poderia sofrer interrupções, pois colocaria em risco o tratamento dos pacientes, expondo que o fornecimento de gêneros alimentícios destinado ao lactário do hospital era realizado pela empresa de contraprestação de serviço e fornecimento de refeições. Argumentou ainda a defesa que a situação foi regularizada no exercício de 2006, com a realização do pregão eletrônico 2006-015. Ao falar sobre economicidade, que tem previsão no caput do artigo 70, leciona Valdeci Pascoal, aspas, além do princípio formal das leis, a fiscalização no atinente à execução das despesas deverá observar se o gasto público se concretizou de forma menos custosa para a administração. Deverá observar se os preços dos produtos adquiridos pela administração estão dentro do preço de mercado. Em caso de aplicação antieconômica dos recursos públicos, preço de aquisição maior que o preço de mercado, aplicação que causa dano erário, independentemente da administração ter realizado processo licitatório, cabe aos órgãos de controle identificar a responsabilidade de determinar as medidas para ressarcimento do prejuízo. Em direito financeiro,
e Controle Externo, 7ª edição. Assim, segue a área técnica. As contratações pelo poder público devem ser feitas de forma menos custosa aos cofres públicos, não ultrapassando os preços de mercado. Ademais, observa-se que, mesmo no contrato C35/2003, não mais vigente em 2006, que previa fornecimento de fórmulas lácteas e não lácteas, dietas interais, etc., não havia previsão contratual de cobrança de taxa de administração. A defesa, por sua vez, não trouxe qualquer argumento para justificar a cobrança por parte do fornecedor de referida taxa administrativa, o que demonstra que o seu pagamento foi antieconômico à administração. Assim, a cobrança e pagamento da taxa administrativa há que se considerar como irregular por ser antieconômica e por não se tratar e por não ter sido pactuada, tendo o hospital pago indevidamente o valor de R$ 159 mil. E opina pela manutenção desse valor, manutenção da irregularidade, com ressarcimento de R$ 159 mil, equivalente a 94.079 VRTE. No demais, estou acompanhando a área técnica, Ministério Público, reconhecendo a prescrição, convertendo o presente automático de conta especial, mantendo as irregularidades em observância dos princípios da legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade, ausência de empenho prévio, fragilidade de controle, despesas realizadas sem cobertura contratual e já falada em observância do princípio da economicidade com ressarcimento. Julgar irregulares as contas do senhor Nélio, diretor-presidente do IESP, 2006, senhora Sônia Maria, diretora-geral do Hospital Doro Silva, condenando-os solidariamente ao ressarcimento ao erário de 94.079 VRTE e pela aplicação de multa no valor de 1.000 VRTE aos responsáveis, na forma do artigo 96, parágrafo 2º, inciso 2, da Lei Complementar 32, vigente à época. E por determinar atual gestor que observe os parâmetros da Lei 8666, em especial o artigo 67, e que proceda, antes de efetuar os pagamentos, a correta liquidação da despesa. Há pequena divergência com relação ao prazo prescricional, coloco o processo em discussão. Presidente. Conselheiro Rodrigo. É uma ITI de 18/4/2011, a ITC de 6/11/2013, a empresa que, em tese, que recebeu o que não devia, não está no polo do processo. Os pareceres necessários para a gente ter uma visão geral desse processo também não estão. Vossa Excelência tem alguma... Sim, é o caso clássico de... Foi lá no diretor-geral, ele é o único que acho que é responsável, porque ele assinou o contrato e efetuou o pagamento, mas está respondendo sozinho, junto ao diretor do IESP, né? Na verdade, é a diretora do hospital e o diretor do IESP que estão respondendo. Alegaram que essa taxa estava prevista no contrato e não tem. E não tem. E não tem. Agora, esses contratos, esses processos mais antigos, conselheiro Rodrigo, dificilmente nós vamos observar a formalização que é feita hoje. Mas essa ITI 2011, né? Mas, em função da fragilidade da defesa, eu, no caso concreto, vou acompanhar a Vossa Excelência. Que, de fato, não há... Mas uma possível ação regressiva, por exemplo, em cima da empresa que recebeu a mais e não deveria, embora o Estado tenha confirmado que aceitou pagar 20% no primeiro momento, 25% no segundo momento, né? O Estado representado aí pelos diretores. No caso concreto, vou acompanhar a Vossa Excelência, porque há uma fragilidade grande pelo que está aqui na defesa. Continua em discussão. Em votação, o conselheiro Rodrigo votou, conselheira Márcia.
Acompanho. Dando sequência. Próximo processo. Processo 2353/2008, Prefeitura Municipal de Alegre. É uma confirmação de pagamento. Foi verificado o exame de formalidades pelo Ministério Público. Nós estamos votando pela quitação e arquivamento, sem divergência. Processo 6964/2010, Prefeitura Municipal de João Neiva, relatório de auditoria, exercício de 2009. Eu acredito, conselheiro Rodrigo, que mais alguns meses nós vamos conseguir vencer essa pauta de processos mais antigos, mas ainda temos alguns. Este processo também é de 2009. Também foi feita a conferência do pagamento, devido à quitação. Estou acompanhando o Ministério Público, votando pelo arquivamento. Processo 6549/2008. Esse processo foi devolvido hoje pelo eminente conselheiro Rodrigo. Eu vou adiar para conhecer o voto. Processo 3312/2015. Presidente, só fazendo uma correção, acabei levando Vossa Excelência a erro. Eu não cumpri o prazo, porque eu tinha outros processos para devolver. Eu devolvi um processo para o conselheiro Marco Antônio, inclusive entreguei o voto para ele conhecer, porque eu estou divergindo. Eu acabei me atrapalhando aqui. Nesse processo, eu não cumpri o prazo. Deveria devolver o voto para Vossa Excelência hoje, mas não devolvi. Eu peço o prazo de mais uma sessão, se for possível, à Câmara. Pois é, já adiei esse processo. Então tá bom. Então, obrigado. O próximo processo é o 3312/2015. Relatório de gestão fiscal, Câmara Municipal de Ponto Belo. Eu estou acompanhando a área técnica do Ministério Público e votando pelo arquivamento dos presentes autos. Processo 6977/2015, relatório resumido de execução orçamentária, Prefeitura Municipal de Jaguaré, segundo bimestre. Verificou-se que não foi atingida a meta bimestral de arrecadação, que era de 25 milhões e 300, ficou em 24 milhões e 100. Portanto, parecer de alerta com as determinações do artigo 9º e artigo 58 da Lei Complementar 101. E é só. Proclamando o resultado, relatei o seguinte processo: 2756/2015, arquivar 523/2010, prescrição com ressarcimento e multa. Processo 2353/2008, quitação, arquivamento. 6964/2010, arquivamento, quitação e arquivamento. Processo 6549/2008, foi devolvido de vista, adiado. 3312/2015, arquivamento. E o processo 6977/2015, alerta com determinação. Palavra ao conselheiro Rodrigo Chamon. Obrigado, presidente. Processo 5068, Câmara Municipal de Itarana, arquivamento.
Processo 2780/2015, Prefeitura Municipal de Vitória, arquivamento. Processo 3958/2015, Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte, arquivamento. Processo 2575/2014, Prefeitura Municipal de Vila Pavão, PCA, de 2013, passo a breve leitura. Versam os presentes autos sobre a prestação de contas anual de Vila Pavão, relativo ao exercício 2013, responsável Heraldino Teschi, prefeito no período em questão. A instrução contábil conclusiva foi pela emissão do parecer prévio pela aprovação com ressalvas das contas. O Ministério Público acompanhou o entendimento técnico, eu também estou acompanhando, gastou-se 47,54% com executivo, despesa com pessoal, 51,30% executivo e legislativo, endividamento de 4,33%, todos os prazos em relação às remessas dos dados de relatório resumido de execução orçamentária e relatório de gestão fiscal foram cumpridos, 26,21% na manutenção do ensino, 68,71% na remuneração do magistério, 18,71% na saúde, 7% ao legislativo, resultado orçamentário, financeiro e patrimonial, todos superavitários. Então, só para passar as informações para Vossas Excelências. Então, voto para que seja emitido parecer prévio, recomendando ao Legislativo Municipal a aprovação com ressalva das contas do senhor Heraldino, exercício 2013. Aqui há também, novamente, aquele pedido do Ministério Público de Contas para determinar ao Poder Executivo que divulgue amplamente, na forma do artigo 48 da LRF. Nós consolidamos entendimento que deveria ser recomendação. Então, recomendo. É uma pequena divergência, mas já consolidada em plenário. Com a quiescência do plenário, devolvo a palavra, Vossa Excelência. Muito obrigado. Só solicito à assessoria que faça essa modificação também, de determinação para recomendação. Processo 9039/2013, representação Viação Norte Limitada. Trata-se de representação formulada pela Viação Norte Limitada, em que narra indício de restrição ao caráter competitivo do pregão presencial 80/2013, instaurado pela Prefeitura de Coporanga, visando a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de locação de veículos automotores com motorias pelo sistema de registro de preços. Encerrada a instrução processual, o NEC manifestou-se pela procedência da representação em razão da constatação de irregularidades, sugerindo a aplicação de multa e direcionamento de determinações ao jurisdicionado. O Ministério Público de Contas, por seu turno, divergiu do corpo técnico quanto à aplicação de multa, em especial por ter sido noticiada a suspensão judicial do procedimento em questão, o que obstaria que as irregularidades identificadas produzissem efeitos práticos. Então, com base no exposto, adoto como razões de decidir os fundamentos pronunciados pelo Ministério Público Especial de Contas e voto divergindo parcialmente da instrução conclusiva pela procedência, pela determinação, ciência e arquivamento. Uma pequena divergência, eu não estou aplicando a multa. Vou colocar o processo em discussão. Em votação, conselheira Márcia. Acompanho. Também acompanho o relator, devolvo a palavra. Obrigado, presidente. Próximo processo,
2435/2012 está ainda em primeira sessão com Vossa Excelência. Processo 6898/2015, Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul, emissão de parecer de alerta. Apenas isso. Conselheiro Rodrigo Chamon relatou o seguinte processo: 5068/2015, arquivar. 2780/2015, arquivar. 3958/2015, arquivar. 2575/2014, aprovação, emitir parecer prévio, aprovação com ressalvas, determinações e recomendações. Processo 9039/2013, procedência com determinação sem aplicação de multa. Processo 2435/2012, continua com vista, conselheiro Rana. Processo 6898/2015, parecer de alerta. Com a palavra a conselheira Márcia Freitas. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador, senhoras e senhores, processo 6.197/2010, estou retirando de pauta. Processo 7.517/2010, Prefeitura Municipal de São José do Calçado, relatório de auditoria. O processo já tem o voto do conselheiro Marco Antônio e teve vistas do conselheiro Rodrigo Chamon. Eu passo a palavra ao conselheiro Marco Antônio. Senhor presidente, nestes autos, prolatei voto pelo afastamento das irregularidades dos itens 13, 15, 18 e 13, mantendo as irregularidades 12, 4, 7, considerando regulares os atos praticados pelo senhor José Fernando Tatagiba Viana, regulares com ressalva os atos praticados pelo senhor José Carlos de Almeida, rejeitando as razões de justificativa do senhor José Carlos Almeida, Aneci Maria Nunes e Márcio Antônio Lúcio, no que se refere ao item 9, notificando para que promovesse recolhimento do valor de R$ 16.125, equivalente a 8.367,93 VRTE, prazo de 30 dias, sob pena de serem julgadas irregulares as suas contas em face da rejeição de justificativas. Deixei de encaminhar cópias ao Ministério Público. Promovidas as comunicações devidas, votei pelo arquivamento, após, obviamente, o retorno do item, a melhor, pelo arquivamento não, votei pela expedição de notificação, rejeitando as razões justificativas, voltando aos autos ao relator para prosseguimento do feito. Sobreveio o pedido de vista do eminente conselheiro Rodrigo Chamon, e em face disso eu retorno a palavra a Vossa Excelência. A palavra ao conselheiro Rodrigo Chamon. Obrigado, presidente. Na esteira do entendimento vertido no voto do eminente relator, pedi vista dos autos para me inteirar do assunto abordado, em especial porque vislumbrei que a acusação ora apreciada foi direcionada, na maioria das vezes, ao ordenador de despesa prefeito, somente ou em solidariedade com os demais responsáveis, o senhor José Fernando Tatagiba, presidente do Centro Musical de Saviana, senhora Aneci Maria Nunes, presidente de Comissão de Festas 2009, Marcos Antônio Lúcio, sócio proprietário da empresa ML Produções. Registro primeiramente que acompanhe os motivos da área técnica e do eminente relator para afastamento das irregularidades constantes dos itens 1.3 e 1.5 da ITC, em razão da documentação encartada pela defesa, além das apresentadas nos itens 1.8 e 1.13 da ITC, tendo em vista os argumentos que sustentaram o defendente. Lado outro, entendo por não aplicar sanção ao prefeito em decorrência das irregularidades apresentadas nos itens 1.4, 1.7 e 1.9, que são terceirização de atividades previstas no plano de cargos e carreira do quadro de pessoal do município, ausência de concurso público, esse é o item 1.4,
1.7, ausência de controle na aquisição de peças para veículos automotores, 1.7, e 1.9, contratação de pessoal do setor artístico por intermédio de empresário não exclusivo. Neste contexto, cabe o registro que o voto do relator entendeu por afastar as irregularidades supracitadas, o que, a meu ver, de fato se adequa a hipóteses de excludentes de culpabilidade. Aí é aquele mesmo voto padrão que eu dou em relação aos conceitos de culpabilidade. Então, eu não sei se precisa, se a conselheira Márcia, apesar que a conselheira Márcia não vai votar. Peço desculpas. Agora, em relação relativamente ao item 1.10, que trata da ausência de justificativo de preço em infringência ao artigo 26, parágrafo único, inciso 3 da 866, da mesma forma que o item 1.9, que tratou da contratação de profissional do setor artístico por intermédio de empresário não exclusivo, verifico que os procedimentos para a realização das despesas despendidas no contrato firmado com a empresa ML Produções Artísticas deviam ser de responsabilidade da comissão de festas, devidamente designada pelo município através do decreto 34/13/2009, como anteriormente mencionado. Concluindo minha análise sobre os apontamentos dispostos no relatório de auditoria, firmo meu convencimento, corroborando os termos constantes na ITC e acompanhando em parte o voto do relator, mantendo a irregularidade e o ressarcimento imposto da forma apresentada em sequência. Item 1.12, pagamento em valor superior ao contratado, em infringência ao artigo 62 e 63, inciso 2 da 4.320. Constato que o ressarcimento apontado foi em decorrência da diferença entre os valores constantes em dois contratos firmados nos mesmos termos e coexistentes, qual seja, contrato 395/2009, apresentado pela auditoria no valor de R$ 225 mil, e o outro, 822, encartado pela defesa no valor de R$ 241.125. Nesse sentido, verifico que o relator confirmou a irregularidade, mas afastou o ressarcimento neste momento por entender que os responsáveis não foram citados para efetuarem o ressarcimento proposto. Compulsando os autos, contudo, verifiquei que a citação dos agentes apontados como responsáveis se deu sob pena de ressarcimento do valor da diferença apurada nos pagamentos, acaso não apresentassem justificativas suficientes. Neste caso, entendo que já foi observado o que dispõe no artigo 157, inciso 2 da Resolução 261, não carecendo, portanto, de iniciar uma instrução processual neste momento. Deste modo, o valor a maior apontado na prestação de contas do contrato firmado entre a municipalidade e a empresa ML Produções, de R$ 16.125, considerando a diferença entre o valor global do contrato, R$ 241 mil, e o previsto no contrato no montante de 225 mil, já incluídos os custos de transporte terrestre e aéreo, alimentação e hospedagem de todos os artistas envolvidos no objeto contratual, além dos devidos de imposto de renda e imposto sobre serviço de qualquer natureza, que não deveriam ter sido acrescidos ao valor contratado, devem ser mantidos para devolução sob responsabilidade solidária do prefeito, da empresa ML e da presidente da Comissão de Festas, senhora
Anesse Maria Nunes. Então, corroborando em parte com o entendimento da área técnica, do Ministério Público e do eminente relator, voto preliminarmente para converter o processo em tomada de conta especial, em função da irregularidade no item 1.12 da ITC, afastar as irregularidades dispostas no item 1.3 da ITC, em relação a José Carlos de Almeida, prefeito, 1.5 da ITC, 1.8 da ITC, 1.11 e 1.13. Afastar a responsabilidade do senhor José Carlos de Almeida, prefeito municipal, tendo em vista as excludentes de culpabilidade apresentadas nas irregularidades 1.2, 1.4, 1.6, 1.7, 1.9 e 1.10 da ITC, julgar irregulares as contas do senhor José Carlos de Almeida, condenar o senhor José Carlos de Almeida solidariamente à empresa ML Produções e à presidente de comissão de festas ao ressarcimento de R$ 16.125, aplicando multa de 2.000 VRTs para o senhor José Carlos Almeida e 1.000 VRTs para o presidente da comissão de festas e para a empresa ML Produções Artísticas. É como eu voto, presidente. Devolvo a palavra ao relator. Senhor presidente, a divergência que digamos assim, me saltou os olhos foi a do item 1.12, né? A questão da imputação de ressarcimento, que eu entendo que ele não foi citado com abertura de prazo para apresentação de justificativas e ou recolhimento, na forma da 621, e o eminente conselheiro entende que já o fora porque foi feita a ressalva sob pena de ressarcimento. Foi feito na vigência da norma anterior. A outra dificuldade, presidente, que eu estou tendo é porque o eminente conselheiro está citando os itens da conclusiva e não os itens que eu fiz referência no meu voto. Eu vou ter que adiar, senhor presidente, como eu fiz da vez passada, para eu poder me inteirar e fazer um confronto entre os itens, para que eu tenha posição e na próxima sessão a gente decide, conselheiro. Eu retorno a palavra à excelência, então, presidente. fica adiado o processo. Eu vou a palavra à relatora, a conselheira Márcia. Processo 6.317 de 2010, Prefeitura Municipal de Vargem Alta, relatório de auditoria. Esse processo também teve visto, o conselheiro chamou. Só um minutinho. O processo também era do conselheiro Marco Antônio, é isso? Isso. Com a palavra, o conselheiro Marco Antônio. Obrigado, senhor presidente. Só para rememorar, nesse processo eu acolhi razões justificativas, afastei os itens de meu voto, item 1, 2, 4, 5, 8, 11, 12, 13 e 15, e entre parênteses eu fiz referência aos itens da ITC. Acolhi razões justificativas afastando a responsabilidade do senhor Eliseu Crisóstomo de Vargas, contador. Rejeitei razões justificativas do senhor Eliezer Rabelo, prefeito municipal, Isabela Maria Pereira de Azevedo, presidente da CPL, Leonice Bárbara Favre, Eliane Perim Turini, Viviane de Oliveira Nespoli, membros da CPL, Sérgio Arqueoff Coelho, subprocurador municipal, mantendo-se as irregularidades dos itens 3, 6, 7, 9, 10 e 14, afastando, no entanto, o ressarcimento proposto no item 6, aplicando multa na forma da Lei Complementar 32, então vigente, de 1.000 VRTs ao senhor Eliezer Rabelo, em face das irregularidades dos itens 3, 6, 7, 9 e 10, bem como valor equivalente de 750 VRTE aos senhores Sérgio Arqueoff Coelho, em face dos itens 7 e 10, Isabela Maria Pereira de Azevedo, itens 7, 10 e 14, deixando de apenar por questão de baixa materialidade, porquanto membros da CPL, senhoras Leonice Bárbara Favor, Eliane Perim Turini e Viviane de Oliveira
Nespoli. Sobreveio pedido de vista, retorno a palavra a Vossa Excelência. Com a palavra, o conselheiro Rodrigo Chamon. Obrigado, presidente. Vou direto à fundamentação. Registro minha divergência do relator apenas parcialmente quanto ao item 7 e ainda quanto ao item 9 e 10 do voto, conforme passo a registrar. O item 7 é falta de pesquisa prévia de preço. Os responsáveis são Eliezer Rabelo, Isabela Maria Pereira, presidente da Comissão de Licitação, e os membros da Comissão de Licitação e o subprocurador municipal. Trata-se de ausência de pesquisa prévia de preço no processo licitatório convite 5/2009 para serviço de lanternagem em 4 ônibus, verificando-se apenas um orçamento para um dos ônibus. O eminente relator adotou o posicionamento técnico como razões de decidir e manteve a presente irregularidade, citando, inclusive, jurisprudência do TCU. A divergência que ora apresento diz respeito tão somente à responsabilização do chefe do Executivo, por entender que inexiste nos autos a indicação do nexo de causalidade da conduta deste com o resultado irregular apontado. Neste caso, merece destaque a posição que adotei em outros votos, e cito como precedentes sobre matéria de responsabilidade subjetiva e individualização da pena, os acórdãos 232/2013, 304/2013, 231/2013 e 161/2013. Pelo exposto, peço vênia ao eminente relator para afastar a responsabilidade do prefeito, bem como o ressarcimento. O item 9, ausência justificativa de preço. Nesse caso, a irregularidade reside na ausência de justificativa dos preços contratados com a empresa ML Produções Artísticas e Amanda de Gobi Rocha, ME, não sendo ainda individualizado o valor de cada show, não sabendo quanto do valor global contratado foi destinado a cada artista ou banda. Responsável alegou, em síntese, que a contratação pelo valor global deve-se ao fato de que, além dos artistas, as empresas contratadas teriam que arcar com as despesas de transporte, refeições, hospedagem e outras, e que, com relação à justificativa dos preços, amparou-se no próprio dispositivo legal em tela que diz, aspas, o processo de inexigibilidade será instruído no que couber e não há como mensurar, fecho aspas, e não há como mensurar o preço de apresentação artística, não sendo possível tal justificativa. A equipe técnica concluiu pela manutenção da irregularidade, citando doutrina, jurisprudência e contrapondo, em suma, ser incoerente o argumento da defesa de impossibilidade de precificar unitariamente a apresentação de cada artista, caso contrário, seriam desprezados os princípios da razoabilidade, da eficiência e da economicidade. Parquet acompanhou. Pois bem, observo no caso dos autos que não houve demonstração clara de que os valores contratados estavam acima do parâmetro de mercado, causando consequente prejuízo ao erário. Isso porque, conforme salientado pela própria análise conclusiva, o paradigma trazido pela equipe de auditoria não sustenta. É certo que o preço de um show musical de artista renomado tem diversas nuances que variam especialmente quanto ao dia a ser realizado e o quantitativo de público esperado. Assim, não vislumbro a confirmação de sobrepreço, sendo certo que a irregularidade formal apontada pode ser de difícil execução. Por ser de difícil execução, não teria o condão de macular os atos de gestão dos responsáveis. Além disso, cabe destacar que o procedimento de contratação em questão foi certamente processado e julgado por uma equipe e comissão, sendo possivelmente responsabilidade desta justificativa de preço. Todavia, a responsabilidade no caso concreto recaiu apenas sobre o prefeito, o que, em meu entendimento, não se mostra adequado na esteira do que já expus no tópico anterior. Em função desses argumentos, afasto a irregularidade. Em relação ao pagamento antecipado de despesa, que é o item 10,
relata a equipe técnica o pagamento antecipado de 50% do contrato 86/2009, firmado com a empresa ML Produções Artísticas. Os responsáveis alegaram, em síntese, que, quanto à empresa ML Produções Artísticas, mesmo correndo risco com o pagamento antecipado, não ocorreu nenhum prejuízo ao erário, pois os shows foram efetivamente realizados. Que, conforme o comentário ao artigo 65 da 4320, em sua 31ª edição, publicada pelo IBAN, página 150, a Lei 4320 de 64 não impede o pagamento de uma parcela por antecipação. Os componentes da Comissão Permanente de Licitação argumentaram, em suma, que houve equívoco ao apontá-los como responsáveis, haja visto que se trata de 2 processos de inexigibilidade de licitação e que o pagamento da despesa não se inclui na competência da CPL. Entende a equipe técnica pela manutenção da irregularidade, citando o entendimento jurisprudencial. Pois bem, percebe-se que, no presente caso, a conduta praticada pelo gestor é uma exceção, tendo em vista que, nesse tipo de contratação de shows, é realmente costume no mercado que os pagamentos sejam realizados antecipadamente, sob pena de não se conseguir contratar os serviços pretendidos. Transcrevo o entendimento do Tribunal de Contas de Minas Gerais, consulta 788-114, relatoria conselheiro Eduardo Carone Costa, aspas, não há impedimento legal a vedar a realização de despesa com adiantamento pretendido, devendo a municipalidade, porém, por medida de cautela, estabelecer no instrumento contratual cláusula que assegure a prestação efetiva do serviço mediante também a fixação de multa pelo descumprimento correlato. Alinho-me ao posicionamento esprairado pelo TCE de Minas, entendendo que razões persistem para que a presente irregularidade não se mantenha maculando os atos de gestão sob análise. Pelo exposto, quanto ao contrato 86/2009, firmado com a empresa ML Produções, para a realização dos shows, afasto a presente irregularidade. Quanto ao suposto pagamento antecipado referente ao contrato 244/2009, firmado com a editora Camargo Limitada, acompanho o entendimento do relator pelos próprios fundamentos. Conclusão. 1. Afastar a responsabilidade do prefeito, senhor Eliezer Rabelo, quanto à irregularidade descrita no item 1.7 da ITC, acolher as razões justificativas e afastar a irregularidade de que trata o item 1.9 da ITC e acolher as razões justificativas e afastar a irregularidade no item 1.10 de que trata a ITC. Quanto aos demais itens, não expressamente motivados neste voto, acompanho integralmente o relator. Devolvo a palavra ao relator. Obrigado, senhor presidente. O item 1.7, Vossa Excelência fez referência a ressarcimento, conselheiro? No final do voto, eu entendi que sim. Não, né? Porque, de fato, não tem imputação de ressarcimento. A irregularidade que eu mantive... Mantendo, contudo, em relação ao item 1.7, eu estou afastando a responsabilidade do prefeito pelas razões expostas e mantendo, contudo, em relação aos demais agentes, conforme o voto de Vossa Excelência. Tá. Falta de pesquisa prévia de preços, não é isso? Exatamente. Eu afastei, Vossa Excelência afastou só em relação ao prefeito. Ao prefeito. Tá, eu tinha mantido. Eu vou acompanhar Vossa Excelência no que diz respeito a esse item. O item 9, ausência justificativa do preço, que eu mantive a regularidade, Vossa Excelência afastou. Afastei. Ausência justificativa de preço. E o item 10, Vossa Excelência, eu entendi que havia convergência. Vossa Excelência colocou... Acolher as razões justificativas e afastar a irregularidade. Vossa Excelência... Eu afastei a responsabilidade dos componentes da CPL e mantive somente em relação a um dos processos, 478, e que foi pago antecipadamente. Vossa Excelência também manteve. Não, eu estou acolhendo as razões de justificativa.
e afastando a irregularidade. Então, eu estou concordando com Vossa Excelência nos outros 2 itens. O primeiro deles, o 7, é a questão de responsabilização do prefeito no ex causal, né? Exatamente. Então, a divergência vai ser tão somente em relação ao item 10, que é pequena. E na parte positiva, aplicação de multa, como é que ficou? Acompanhou integralmente? Eu estou acompanhando integralmente, Vossa Excelência. Senhor presidente, a divergência é mínima, mas existe, é só em relação ao item 1.10. Comunicação de multa, 1.000 VRTF, senhor Eliezer Rabelo, mudando apenas onde está 3, 7, 9 e 10, exclui-se o 7, o 9, e no meu entendimento permanece o 10, e no entendimento do conselheiro exclui o 10. Não é isso, conselheiro? Exatamente, mas eu estou o excluindo. Vossa Excelência está multando em função das irregularidades? Vossa Excelência pode... Posso. Para o senhor Zé Rabelo é o 3, 6, 7, 9 e 10. Agora eu concordei com a Vossa Excelência no 7 e no 9. Então seria 3, 6 e 10. 3 itens. Exatamente. Vossa Excelência... Exatamente. Aí a divergência vai ficar no 10. Exatamente. Entendido, presidente? A Vossa Excelência está concordando com a multa também. Também. A multa também. Colocar o processo em discussão. Bom, o meu voto já tinha prolatado. Neste caso, eu votei acompanhando o entendimento do Ministério Público, inclusive com a aplicação de multa de 3.000 VRTS para o senhor Eliezer e multa de 1.000 para os demais. Então, nós estamos ficando praticamente com... Senhor presidente, para facilitar, então, a chamada contagem do voto médio, eu vou acompanhar o conselheiro Chamon, aí nós ficamos, porque nossa divergência é só no item 10. A multa e todos os demais atos são os mesmos. Vai ficar divergente, só ficaria divergente o item 10. Então, eu vou acompanhá-lo e a gente fecha... porque no item 10, como o meu voto é acompanhando o entendimento do Ministério Público, com relação à regularidade, ficaria no item 10, vencido o conselheiro Rodrigo Chamon. Então, vou manter, senhor presidente. Não vai haver diferença alguma na contagem do voto médio. Então, eu fico desculpe, o conselheiro Chamon. Perfeitamente. A gente não vai mudar a parte positiva em termos de apenamento, que continua a mesma. A única diferença é que, com relação ao valor da multa, eu estou vencido. Aí ele fica vencido no 10 e Vossa Excelência no valor da multa apenas. Isso. Ok. Retorno a palavra a você. Devolvo a palavra à relatora. Processo 6.964 de 2009, Prefeitura Municipal de Vila Pavão. Relatório de auditoria. Consta também o voto do conselheiro Marco Antônio. Houve pedido de vista do conselheiro Chamon. Retorno a palavra. Senhor presidente, esse processo... Posso? Claro. Obrigado, senhor presidente. Esse processo é aquele caso que o eminente conselheiro atacou os itens da conclusiva. E eu estou aqui com um levantamento muito longo, mas eu preciso me inteirar melhor. Solicito o adiamento por mais uma sessão, parte da conselheira, para fazer essa comparação, senhor presidente, que ainda estamos nesse prazo. Foi o mesmo problema, né? São vários itens e eu fiz referência... aqui muito mais. Aqui muito mais. E eu fiz referência aos números da ITC. Isso. Então, processo 6964, 2009, adiado. Retorno a palavra, excelência. Devolvo a palavra à relatora. Processo 2496-2013, encontra-se ainda com vista na primeira sessão. Isso. 1469/2012, uma representação do Ministério Público de Contas. Consta o voto do conselheiro Marco Antônio, mas tem uma indicação de suspeição do procurador Luiz Henrique Anastácio. Então, acredito que eu tenho que adiar. O conselheiro quer adiar, semana que vem eu peço para me substituir. Ok. Então, o processo 1469 adiado. Perfeitamente. Processo de pessoal. Admissão na Defensoria Pública, Marina Faisal, outro registro. Couto, registro. Prefeitura Municipal de Vitória, registro das admissões de Lorena Vidal Ribeiro, Deógenes Bertolini Viganor, Daniele Soares Trindade, Bruna Caeban de Castro Menezes, Ana Paula Chuamba, Rafael Pazini de Matos, Alessandro Silva dos Santos, Kelly Cristina Sischini Mazzolio,
Mércia Batista Campos, Fabrício Alex dos Santos, Rogério Alhadef Coutinho, Edésio Fraga Moreira, José Carlos Craveiro Campos, Gustavo Eugênio Xavier Coelho, Estela Regina Vicentini, Noel Carlos Fernandes Freire, Nelly Blanco e Silva, Matheus Gonçalves Tebaldi, Isabela Ribeiro Bessa, Allan Kardec Rodrigues Costa, Rafael da Silva Paz Henrique, João Paulo Pereira, Leonardo Fernandes Iannone, Fernanda Biano dos Santos, André Luiz Silva Sobral, Tiago Antônio Schumacher, Sebastião Ribeiro Filho, Fernando Fiorotti Poltronieri, Bernadette Rubim Teixeira, Raquel Silva de Matos, Daniele Daniel, Cláudia Cristina Rodrigues Santiago. Instituto de Previdência Servidores do Estado do Espírito Santo, aposentadoria de Irso Fortunato, pela regularidade da reversão, e registro das aposentadorias de Maria Luzia Rosseto da Silva, Marisete Maria Tuller, Sandra Virgínia Posse Fonseca, Maria Helena da Silva Scampini, Viviane Maria dos Santos Lima Machado, Angélica Escardo, Maria José Melo. Instituto de Previdência Servidores do Município da Serra, registro da aposentadoria de Luiz Cláudio Barnabé dos Santos, Instituto de Previdência e Assistência Servidores do Município de Vila Velha, registro da aposentadoria de Vantuil Gomes da Silva, Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória, aposentadoria de Débora Campos Campelo pela regularidade da reversão e registro da aposentadoria de Valdemiro Lepaus. Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, registro das aposentadorias de Alba Marta França Ferreira, Aurelina Cardoso, Alvimar Campos, Ademar Kiffer, Luiz Ferreira Gonçalves, Nádia Carminati Rodrigues, Marina Faisal Couto, José Antônio Ferreira Neto, Lélio do Carmo Ratum, Maria de Fátima Bertolo Detone, Sônia Maria Molinari Fontinato Soares, Jovenila Barbosa de Souza, Mirtes Eugênia Rodrigues Pereira, Gilson de Almeida Falcão, Geusa Maria Correia, Rosilene de Souza Campos Cândido, Tereza Capucho Carnielli, Ilma Barcelos Bragança, Darimar Pancieri, José Roberto Campos Chaves, Amarilis Ramos Intra, João Carlos dos Santos Fracalossi, Leila Maria Lima dos Santos, Elisete Barbosa Lesqueves, Luciana Sartório Altoé, Maria Lúcia Xeroto de Rezende, Márcia dos Santos, Luiz Carlos Salles, Lauriette Maria Tonon Bissoli, Salomé Souza da Silva Pedracini, Josete do Livramento Areia, Dileuza Lourencini Lopes, Anadir Nicolini de Freitas. Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São Gabriel da Palha, registro das aposentadorias de Vanderval Cavalcante dos Santos e Natanael Correia de Moura. No Instituto de Previdência e Assistência aos Servidores do Município de Vitória, registro das aposentadorias de Adevaldo Lubarque Chaves, Marcos José Varejão Fassarella, Marta Claudino de Jesus, Marques Manuel Salles. Instituto de Previdência e Servidores Públicos do Município de Conceição da Barra, registro da aposentadoria de Maria Odete Santos Lopes. Prefeitura Municipal de Aracruz, registro das aposentadorias de Cleusa Maria Sagrilo, Celimar da Silva Comete, Maria Lúcia Feu Nascente, Valdineia Ramos Azeredo. Instituto de Previdência e Servidores do Estado do Espírito Santo, registro das pensões interessadas Adriana Chagas dos Santos Miau e outros, Dalila Pontes Freire, Laísa Santos Teixeira. Instituto de Previdência e Servidores do Município da Serra, registro da pensão Iracema de Jesus dos Santos. Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Linhares, registro da pensão Maria Bisinelli Batista. Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória, pensão, registro Maria de Lourdes da Vitória Santana. E, por fim, registro da reserva remunerada no Instituto de Previdência e Servidores do Estado do Espírito Santo, de Joaquim de Almeida Júnior.
conselheira Márcia Freitas relatou os seguintes processos. 6197/2010, retirado de pauta. Processo 7517/2010, foi devolvido de vista adiado. Processo 6317/2010, afastar irregularidades, acolher razões justificativas, vencido manter multa, vencido parcialmente em alguns itens, conselheiro Hanna, e em outros, conselheiro Rodrigo Chamon, nos termos do voto relator. Processo 6964/2009, adiado. 2496/2013, continua com vista, conselheiro Hanna. Processo 1469/2012, adiado. Os processos de pessoal, declarar na forma relatada. Palavra ao conselheiro Marco Antônio. Obrigado, senhor presidente. O primeiro processo, presidente, processo 11.745/14, Tribunal de Contas é uma representação, responsável senhor Rogério Cruz. Esse processo, eu já em sessões anteriores, eu prolatei voto pelo conhecimento da representação, por se deixar de conceder a medida cautelar, deixar de acolher a proposta de encaminhamento dos autos ao Ministério Público do Estado, determinando a citação para que no prazo de 30 dias recolha ou apresente as justificativas relativamente aos itens 3.1 e 3.2 da instrução técnica inicial. Eu fiz uma explanação melhor do voto, mas sobreveio o pedido de vista da eminente conselheira Márcia Jacu e eu retorno a palavra à excelência, presidente. Eu passo a palavra à conselheira Márcia Freitas. Senhor presidente, estou acompanhando o relator. Eu também acompanho. Devolvo a palavra. Fazer só um registro, presidente, a situação atípica desse processo, que a conselheira Márcia pediu vista e como eu estou, e me sucedeu e agora está na minha pauta, mas deveria estar na dela, uma situação bem diferenciada, né? Porque ela está votando em lugar do conselheiro Rodrigo Chamon, uma situação bem peculiar. Próximo processo, presidente, processo 13.10.14, é um ato de admissão, acompanhando o registro da admissão do senhor Felipe Amorim Castelã, processo 13.17.14, também admissão Rochester Oliveira Araújo, acompanhando, 13.23.14, admissão Douglas Admiral Lousada, registro acompanhando. O processo seguinte, que é o processo 73.45 de 2012, esse processo eu estou acompanhando ao Ministério Público Especial de Contas, também é uma admissão da senhora Helena Paneto Dalbo, área técnica está pugnando pela devolução e o Ministério Público Especial de Contas pelo registro, porque, segundo a área técnica, não foi observado o prazo de 30 dias. O doutor representante do Ministério Público Especial de Contas está apontando que houve pedido de licença médica na pessoa do doutor Heron Carlos Gomes de Oliveira e que essa fase está suplantada. Eu estou concordando com o doutor representante em face do pedido de licença maternidade e estou propondo o registro do ato. Em face da divergência, retorno a palavra à excelência. Coloco o processo em discussão. Votação, conselheiro Rodrigo. Acompanhe. Conselheira Márcia. Acompanho. Devolvo a palavra ao conselheiro Marco Antônio. Processo 31.17.13, também uma admissão, Marcelo Canova de Souza. Há uma divergência, e nesse caso eu estou acompanhando a área técnica, que entende que há demonstração de que existem vagas pelas quais a candidata, o candidato foi nomeado. O Ministério Público entende que não, que há uma imprecisão, expugna pela denegação. Eu estou com a área técnica, pugnando pelo registro, devolvo a palavra à excelência e faço a divergência. Coloco o processo em discussão. Em votação, conselheiro Rodrigo. Acompanhe. Conselheira Márcia. Acompanho. Devolvo a palavra ao relator.
Próximo processo, o processo 461/2005, aposentadoria Carlindo Modesto Reis. Esse processo, há uma ação judicial ainda pendente de trânsito em julgado. A área técnica está indicando que há um trânsito julgado, mas, na verdade, o Ministério Público Especial de Contas está apontando que foi um mandado de segurança em que foi extinto sem resolução de mérito. Ainda há uma pendência de uma ação ordinária. Estou concordando com o representante do Ministério Público Especial de Contas pela devolução dos autos à origem, ali sobrestando, aguardando o trânsito julgado. Retorno a palavra à Excelência e faço a divergência. Coloco o processo em discussão. Em votação, conselheiro Rodrigo. Com o relator. Conselheira Márcia. Com o relator. Devolvo a palavra ao relator. Processo 634312, uma aposentadoria, Sônia Maria Cola. Eu estou acompanhando a área técnica. Nesse caso, o Ministério Público está pugnando pela realização, pela denegação do registro, porque está entendendo que o tempo prestado como advogado, vinculado ao OAB, penderia de haver o recolhimento da contribuição previdenciária. A Aratec está demonstrando que esse tempo foi anterior à emenda constitucional 20/98, que em seu dispositivo diz que tempo de serviço é igual ao tempo de contribuição. Estou concordando na íntegra com a área técnica, promovendo o registro e retorno para a Vossa Excelência. Coloco o processo em discussão. Em votação, conselheiro Rodrigo. Conselheira Márcia. Com o relator. Devolvo a palavra ao relator. Processo 6922/2013 é uma aposentadoria. Também a divergência era técnica do Ministério Público. Eu estou acompanhando o Ministério Público Especial de Contas. É aquele caso de aposentadoria de policial. Foi observado o critério básico, que é 30 anos de serviço e, no mínimo, 20 deles na atividade policial. Acompanhar a técnica registro, em face da divergência. Retorno para a Vossa Excelência. Coloco o processo em discussão. Em votação, conselheiro Rodrigo. Com o relator. Conselheira Márcia. Com o relator. Devolvo a palavra ao relator. Processo 10.404/14, aposentadoria José Gomes. Também a divergência. A área técnica pugna pelo registro. E o Ministério Público Especial de Contas pela realização de diligência. Verifiquei que a única problemática suscitada é uma divergência na grafia de um valor que foi invertido. Ao invés de 718,79, grafou-se 781,79. Mas o valor total dos proventos não há modificação. Em face disso, eu estou acompanhando a área técnica, estou registrando o ato. Em face da divergência, presidente, retorno a palavra. Coloco o processo em discussão. Em votação, conselheiro Rodrigo. Com o relator. Conselheira Márcia. Com o relator. Devolvo a palavra. Obrigado, senhor presidente. O próximo processo e último é o 14.13/2004, é uma pensão, uma denegação. Vou analisar melhor, estou adiando. Retorno a palavra a Vossa Excelência. Conselheiro substituto Marco Antônio, relator seguintes processos. 11.745/2014. Conhecer, não conceder medida cautelar, citação, 30 dias. Os processos pessoal declarados na forma relatada. Nada mais havendo a tratar. Após relatados 128 processos, vou declarar encerrada a presente sessão, antes, porém, convoco para a próxima, que será ordinária, a ser realizada no dia 29 de julho, quarta-feira, às 14 horas. Está encerrada a sessão.